Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos aqueles que estão conectados conosco para este momento de comunhão e de compartilhar da palavra. Que o Senhor verdadeiramente abençoe a vida de cada um. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 16, no versículo 9, onde diz: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. O contexto deste versículo nos conta a história do rei Asa, rei de Judá, que sucedeu a Abias, o seu pai. E quando nós lemos a declaração a respeito da vida e do reinado de Asa, nós ficamos realmente alegres e admirados. No capítulo 14, versículo 2 diz: Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, o seu Deus. Então Asa foi um rei que de fato estava em comunhão com o Senhor, um rei que temia ao Senhor de todo o coração. Por isso, nós vamos ler a história de Asa e vamos perceber que o seu reinado foi um reinado de prosperidade. Ele edificou cidades e as fortificou para que a sua nação fosse uma nação melhor protegida contra inimigos que moravam ao redor de Judá. Havia paz e isso lhe proporcionava oportunidade de prosperar e de avançar cada vez mais. Mas também, se nós lemos a história de Asa, nós vamos perceber que ele processou várias mudanças no campo espiritual. Ele processou reformas religiosas muito importantes. O texto diz que ele removeu todas as abominações da nação, toda forma de idolatria, toda forma de feitiçaria, todos os cultos aos falsos deuses, todos os altares a imagens. Ele removeu tudo da nação, purificou a nação de todas essas coisas. Mas além disso, ele também renovou o altar do Senhor. Ele restaurou o culto a Jeová. Por quê? Porque, infelizmente, no reinado anterior, essa comunhão e esse culto, ele foi abandonado, porque imagens foram introduzidas na terra de Judá. Mas agora ele, por causa da sua comunhão com o Senhor, ele restaura o culto e também induz o povo a entrar em aliança com esse Deus Todo-Poderoso e se relacionar com Ele, fazer sacrifícios de louvor e adoração e servir a este Deus de coração. E o texto diz que o resultado disso foi paz, foi prosperidade, foi presença de Deus na nação. Foi um tempo de crescimento, um tempo realmente muito bom para Judá. E depois de 36 anos do seu reinado, ele teve um reinado longo, é que Deus levanta o profeta Anani para trazer esta palavra que eu li no começo. Diz: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Então, uma palavra muito interessante que o profeta libera na direção do rei Asa por ordem do Senhor. Deus lhe deu esta palavra para que ele a ministrasse ao coração do rei Asa. E quando nós olhamos esta palavra profética, nós vamos ver algumas coisas importantes que nós podemos aplicar para a nossa própria vida. Por exemplo, em primeiro lugar, que Deus é um Deus que tudo vê. Então, absolutamente nada
passa desapercebida aos olhos do Senhor. Isso é muito importante. Domingo passado, eu ministrava no início do culto exatamente sobre algumas características de Deus. Nosso Deus, Ele é um Deus que tudo vê. Nosso Deus é um Deus que tudo ouve. Nosso Deus é um Deus que tudo sabe. Nosso Deus é um Deus que tudo pode. Esse é o Senhor que nós adoramos. Este é o Senhor que nós cultuamos. Então aqui a palavra diz, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. E para exemplificar isso, eu gostaria de trazer um exemplo que está lá no Evangelho de João, quando Jesus começa o seu ministério. Jesus sai da Judéia e vai para a Galiléia e começa a levantar os seus discípulos. E um dos discípulos que ele chamou foi Filipe. E Filipe imediatamente fez contato com Natanael e disse a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno. Foi a palavra de Filipe para Natanael. E Natanael disse: mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Que era uma cidadezinha inexpressiva, quase que desconhecida. E Natanael fica meio, sei lá, de que jeito, quando ele ouve que Jesus era de Nazaré. Mas Filipe, ele diz: vem e vê. Aquela dúvida só poderia ser resolvida se Natanael conhecesse o Senhor. E Natanael acompanha Filipe. E quando Natanael está chegando perto de Jesus, Jesus libera uma palavra para ele, diz: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael imediatamente perguntou a Jesus: mas de onde que o Senhor me conhece? E aqui está o que eu quero destacar. Jesus lhe disse, antes de Filipe chamá-lo: eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então isso, vamos dizer assim, fundamenta esse versículo que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Jesus diz: quando você estava lá debaixo daquela figueira, os meus olhos já te viram. Porque os olhos do Senhor percorrem a terra e observam todas as coisas. Nada foge do seu controle e do seu conhecimento. E é claro, é por isso que nós precisamos viver uma vida de compromisso com Deus. Precisamos viver uma vida transparente. Precisamos viver uma vida de integridade. Por quê? Porque o Senhor conhece a nossa vida. Não adianta nós imaginarmos que podemos esconder do Senhor alguns atos, que Ele não irá perceber certas coisas que fizermos meio no oculto. Meu irmão, minha irmã, os olhos do Senhor percorrem toda a terra e Ele enxerga todas as coisas. E isso é um desafio, é um chamado para que nós, de fato, avaliemos nossa vida e nós corrijamos os nossos procedimentos para cada vez mais estarmos ajustados à vontade de Deus para a nossa vida. Mas uma segunda colocação nesse texto diz que os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra para dar forças. Então os olhos do Senhor, eles passam, porque o propósito do Senhor é dar força. O que é dar força? É de fato assistir as pessoas em suas necessidades, guardar as pessoas na hora da dificuldade e da luta, orientá-las na hora da dificuldade, enfim, abençoá-las com toda a sorte de bênçãos, para dar forças. Este é o propósito do Senhor. O Senhor, a princípio, a prioridade dele, o desejo principal dele é abençoar aqueles que são seus filhos. E isso é muito importante. Quantas vezes você se sentiu fraco? Quantas vezes você se sentiu debilitado? Quantas vezes você se sentiu
desanimado? Quantas vezes você se sentiu frustrado? São coisas da vida que nos acontecem. Como é bom saber que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para dar forças. Foi exatamente quando você estava nessa condição que a mão do Senhor se estendeu na sua direção. Foi que a graça de Deus agiu na sua vida. Que o Senhor liberou uma porção maior do Espírito Santo para agir no seu interior, para que aquela condição fosse ultrapassada, você vencesse aquelas circunstâncias, se reanimasse e voltasse a estar firme na presença do Senhor. Este é o nosso Deus. Na linguagem, na outra tradução, na atualizada, a palavra diz, para mostrar-se forte. Deus, Ele é forte, mas não adianta apenas dizer que é forte. Para que se saiba que alguém é forte, ele tem que demonstrar sua força. E Deus não apenas é forte, mas Ele demonstra sua força através das suas ações na vida daqueles que confiam no seu nome. Isso é tão precioso, nós sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso e que se preocupa conosco e que se propõe a nos ajudar, a nos auxiliar, a interferir, a mover na nossa direção, para que nós possamos ultrapassar toda e qualquer circunstância que esteja nos debilitando ou travando a nossa caminhada e a nossa comunhão com o Senhor. O desejo maior do Senhor é que nós realmente tenhamos uma vida cada vez mais abençoada. Ele é forte o suficiente para nos dar a vitória que nós precisamos. Ele é poderoso para mudar a nossa história, independente das situações nas quais nós vivemos. E um terceiro ensinamento que está aqui nesta palavra profética liberada por Anani, que era profeta nos dias de Asa, é que quem será contemplado com esta promessa? Ele diz, aqueles cujo coração é totalmente dele. Essa força de Deus vai agir na vida daqueles cujo coração é totalmente dele. Então a minha pergunta é, o teu coração verdadeiramente é de Jesus? Você já rendeu plenamente a sua vida nas mãos do Senhor? Precisamos cada vez mais entender a importância e a necessidade de rendermos a nossa vida ao Senhor. Nós cada vez mais somos cercados por trevas nos nossos dias. Cada vez mais a maldade, ela se alastra e prolifera ao nosso redor. Queridos, se nós não tivermos uma aliança profunda com o Senhor, se nós não nos rendermos verdadeiramente nas suas mãos, se as coisas velhas não ficarem definitivamente para trás, nós vamos ter dificuldades de permanecer de pé. Por isso, esta palavra é tão importante para aqueles cujo coração é totalmente dele. A palavra totalmente aqui no hebraico significa perfeito. Então é a mesma palavra que é usada para perfeito. Por exemplo, no capítulo 15, no versículo 17, há uma afirmação a respeito do rei Asa, e diz, o coração de Asa foi perfeito ao Senhor durante toda a sua vida. E a palavra hebraica é a mesma que aqui é traduzida por totalmente. Então, totalmente significa perfeição. Numa outra tradução diz que para aquele que é fiel, totalmente comprometido com o Senhor. Nessas vidas Deus vai agir. Nessas vidas a força de Deus vai se manifestar. Essas pessoas vão experimentar essas ações sobrenaturais e poderosas do Senhor na sua vida, porque esta é a promessa do Senhor para os seus filhos. Então, é tão importante que você avalie a sua vida, que você seja honesto com você mesmo
Qual é o lugar que Jesus tem na sua vida? Se você não é uma mera pessoa religiosa, você precisa avaliar qual é o valor que Jesus Cristo tem para você. Se você de fato está pronto para abandonar as outras coisas, para permanecer firme com Jesus, como Jesus contou aquela parábola da pérola, que a pessoa achou a pérola e vendeu todas as outras coisas para adquirir aquela pérola. Jesus é a grande pérola. E é preciso nós nos desvencilharmos de outras coisas para que Jesus esteja no centro e a nossa vida gire em torno dele e da vontade dele para a vida de cada um de nós. Deus, ele é um Deus abençoador. E ele se propõe a abençoar. Então, a palavra profética liberada pelo profeta Anani: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar forças àqueles cujo coração é totalmente dele. É um texto muito interessante e que tem verdades preciosas para a nossa vida e que, consequentemente, nos precisa levar a pensar. Nosso Deus, ele é um Deus que nos conhece, os seus olhos veem plenamente a nossa vida em todos os seus aspectos, em todas as suas áreas. E o Senhor, ele deseja, de fato, mover na nossa vida com a sua força. Ele visa nos assistir em toda e qualquer situação e ele visa nos dar vitória naquelas batalhas que nós estamos enfrentando. Mas a questão é, e o desafio é, de nós termos um coração totalmente voltado para ele, cujo coração é totalmente dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que me assiste nesse momento, renda, entregue a sua vida completamente ao Senhor. Se você precisa lançar fora algumas coisas da sua vida, faça isso. Volte-se plenamente ao Senhor. Busque a esse Deus de todo o coração. Tenha uma vida de comunhão diária, sincera, verdadeira com esse Senhor. E eu digo, não tenho medo de errar. Deus, ele vai te abençoar. Ele vai liberar a sua força para agir a seu favor, para mover na sua vida, para remover obstáculos e barreiras e para conduzir você a uma vida cada vez mais firme e cada vez mais abençoada nele. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar, quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Se você está enfrentando lutas, entenda, Deus te conhece, os seus olhos percorrem toda a terra. Entenda, Deus é forte, não há limites para o seu poder. E Deus, ele age naqueles cujo coração está voltado a ele. Creia nisso. Senhor Deus Todo-Poderoso, lemos aqui uma palavra preciosa, que, ó Deus, nos fala a respeito do Senhor, de quem o Senhor é, do que o Senhor faz e do que o Senhor espera dos teus filhos para que possam ser alvo das ações e do mover do Senhor. Pai, tu conheces cada um que está conectado agora conosco nesse momento. Senhor, tu sabes quem está enfrentando alguma luta, quem está passando alguma dificuldade, talvez esteja debaixo de tentação, talvez dardos do inimigo tenham sido lançados na sua mente e tenham lhe trazido confusão e dificuldades. Pai, eu quero orar em nome de Jesus, que a força que há no teu nome, o poder do teu Espírito se manifeste nessas vidas agora. Pai, quebra todo o jugo do inimigo, Senhor. Deus, arranca setas, lança, Senhor Deus, fora. Pai amado, restaura essas vidas, levanta essas vidas, reanima essas vidas, fortalece essas vidas, em nome de Jesus,
Pai, para que olhando para o Senhor e entendendo que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida e que o Senhor é forte e que Ele abençoa aqueles que nele creem. Ó Deus, essas pessoas, elas recebam aquilo que almejam e se alegrem mais uma vez na bondade e na fidelidade do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Só quero convidar a todos, nesse final de semana, teremos as nossas reuniões normais, sábado, a junção Livres, a reunião dos jovens, venha, participe, seja abençoado. E no domingo, culto da família às 9 da manhã e às 19 horas, venha e seja abençoado. Já convidamos para o final de semana do Carnaval, teremos culto sábado, teremos culto no domingo e teremos culto na segunda-feira. Participe, seja abençoado, em nome de Jesus.